Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Há uma presença gostosa do Espírito Santo neste lugar. Quem pode sentir Ele? Amém, glória a Deus. Antes de começar a palavra, eu quero agradecer a confiança do pastor Ricardo e a irmã Carmen por conceder o púlpito. Quero agradecer ao pastor João Vitor, né? Tenho tido um tempo maravilhoso com ele, conhecido mais, estava mais próximo dele. E obrigado, quero agradecer todos os pastores auxiliares, a diretoria dessa igreja e vocês por esse tempo de estar aqui em Fortaleza. Muito bom estar aqui com vocês, um tempo precioso. Pena que amanhã já termina a aula, quinta estou retornando para a Vitória da Conquista, mas eu tenho dito para as pessoas: que tempo precioso, que tempo bom, que tempo maravilhoso, uma cidade boa, um povo maravilhoso, acolhedor. E então, muito obrigado desde já, viu? E eu sou paranaense, para você que ainda não me conhece, sou paranaense, mas eu moro em Conquista há 20 anos, sou casado com uma baiana, tenho 2 filhos, amém, queridos? E nós vamos dar continuidade ao nosso culto, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao grupo de música, obrigado, ungido. Mateus, é possível você tocar? Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Você está preparado? Glória a Deus. É culto do Espírito Santo, né? Aleluia, glória a Deus. Antes de nós falarmos sobre a palavra, eu quero orar com você. Pai, eu quero te render graças. Pai, eu quero te louvar e te bendizer e dizer obrigado, Pai, por essa noite. Esse culto é teu, é o culto do Espírito Santo, e quem tem o controle, o comando, é Ele. Ô Espírito Santo, você é bem-vindo neste lugar. Fica à vontade entre nós e sobre nós. A tua presença, a tua unção neste lugar, Pai, nós te rendemos graças. Obrigado, Pai, por tua palavra, e que o teu Espírito se mova entre nós. Ô Espírito Santo, levanta as tuas mãos, querido. Ô Espírito Santo, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és precioso. Ô Espírito Santo, a tua presença é real neste lugar. Podemos senti-la, tocá-la. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque tu és o nosso amigo fiel. Tu és aquele que está conosco. E nós te rendemos graças, Pai, e te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, esse culto é teu. Nós consagramos ao Senhor esse culto. Consagramos a ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor já começou de fazer, pelo que o Senhor fará nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pela unção disponível neste lugar. Obrigado pela unção que está pairando neste lugar. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Culto do Espírito Santo. E eu quero fundamentar um pouco a palavra de Deus juntamente com você nessa noite. E nós vamos orar e vamos deixar o Espírito Santo fluir neste lugar. Amém, queridos? Aleluia. Fica conectado, fica ligado. Amém, queridos? Fica ligado, porque Deus fará grandes coisas em nosso meio nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse em Provérbios capítulo 26, verso 20. Só vamos ler a primeira parte. Provérbios 26, versículo 20, somente a parte A. Diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Amém, queridos? Quantos sabem que muitos aqui talvez viveram e sabem disso, fogão a lenha. Quem tinha fogão a lenha em casa? Aqui vocês tiveram? Alguns, né? Apesar que aqui é quente, né? Então o pessoal acha que não. Mas lá no sul tem muito. Até hoje ainda tem fogão a lenha, né?
Mas para que o fogo continuasse, tinha que estar colocando lenha. Amém, queridos? E nessa noite eu quero falar com você, quero compartilhar com você sobre mantendo o fogo do Espírito Santo. Não importa qual foi a experiência que nós tivemos quando nós tivemos um contato, recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ou quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em língua. Sabe, queridos, em 1996, eu fui cheio do Espírito Santo e comecei a falar em línguas. E a experiência, eu sempre digo que cada um tem uma experiência. O Espírito Santo, ele vem sobre cada um, e o Espírito Santo, ele toca em cada um de uma forma. E eu sempre digo assim que era necessário para a minha vida, estou falando da minha vida, era necessário. O Espírito Santo veio com tanta força sobre mim, que a unção veio tão forte que me jogou no chão, na unção. Ninguém pôs as mãos, nada. Simplesmente num culto, levantando as mãos, era um culto caseiro, no lar. Levantei minhas mãos, quando levantei minhas mãos, a unção veio sobre mim e o Espírito Santo me lançou no chão. Quando eu caí, já caí falando em línguas. Fui batizado com o Espírito Santo em 1996, maio de 1996. 29 anos já se passaram. E ali eu fiquei 1h30 no solo, ali orando em línguas, queimando, igual fogo, um fogo, queimando. E eu pensava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu creio que vivi um pouco da sarça que Moisés viveu ali. Algo que queima, mas não queima. Mas era necessário, irmãos, porque eu era um tipo de pessoa, um alemão teimoso. Não sei se você sabe, eu sou descendente de alemão. E o alemão, ele é meio teimoso. E eu creio que essa experiência foi marcante na minha vida, porque Deus, ele conhece a minha vida e Deus conhece a tua vida. Antes mesmo de você ter nascido, Deus já te conheceu. Então Deus falou, não, esse eu vou liberar uma dose mais forte. Amém? Mas eu sempre digo que o batismo com o Espírito Santo, cada um tem uma experiência, conforme o Espírito Santo concede a cada um. Amém, querido? Atos capítulo 2 fala sobre a descida do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4 fala, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a cada um que falasse. Amém, querido? Então, se você já foi batizado com o Espírito Santo, você teve essa experiência inicial, mas essa experiência inicial não pode ter parado naquele dia. Nós precisamos colocar lenha. Amém? Precisamos alimentar. Então nessa noite quero falar sobre mantendo o fogo do Espírito. Amém, queridos? E como nós lemos, sem lenha o fogo se apaga. Amém, queridos? Se nós não colocarmos oração, jejum, palavra, nos enchermos de Deus, o fogo vai apagar. Não importa como foi a experiência, como tivemos essa experiência. Agora, se nós colocarmos lenha, vai manter a chama acesa. Amém, querido? O fogo não vai parar. Amém, queridos? E eu quero rapidamente colocar algo aqui, fundamentar algo antes de nós orarmos. Como eu posso manter o fogo do Espírito Santo? Uma boa pergunta. Como eu posso manter o fogo do Espírito Santo? Uma vez que eu tive o encontro com Ele, uma vez que eu tive o contato com Ele, que eu conheci Ele. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele é lindo. O Espírito Santo é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Talvez você tenha amigos bons, mas o Espírito Santo é incomparavelmente melhor. É aquele que foi enviado para nos ajudar, nos auxiliar, nos dirigir, nos direcionar na nossa vida. E está conosco o Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo em nós precisamos estar alimentando esse fogo no Espírito para nos mantermos acesos todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus,
para nos mantermos conectados, acesos, o fogo do Espírito queimando dentro de nós, como filhos de Deus, como crentes. Amém, queridos? Então, Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi guiado, Jesus foi conduzido, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus esteve ali 40 dias e 40 noites sem comer. E aí o diabo veio para tentar Jesus. Ele diz: transforma essas pedras em pão. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos alimentar a nossa vida. E a palavra de Deus tem que estar fortemente em nosso coração. Como nós escovamos todos os dias os nossos dentes, nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, nos alimentando dessa palavra e nos enchendo dessa palavra. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Outra coisa, nós precisamos orar. Amém, queridos? Para manter essa chama, manter esse fogo do Espírito dentro de nós, nós precisamos orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, é um versículo bem curto: orai sem cessar. Paulo está dizendo para a igreja, para orar sem cessar, orar constantemente, orar sem parar, em todo o tempo, orando ao Senhor, falando com Deus. A nossa oração tem que ser, irmãos, diária, para manter o fogo do Espírito aquecido dentro de nós. Nós não podemos deixar que o fogo abaixe em nossas vidas. E a oração vai nos levar a níveis maiores, a vivermos e corrermos a carreira de Deus que Ele tem para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra coisa, para manter o fogo do Espírito, nós precisamos louvar e adorar a Deus. Amém, queridos? João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Amém, queridos? Quantos adoradores nós temos aqui? Aleluia! Nós louvamos e adoramos a Deus. O nosso louvor e a nossa adoração a Deus, isso nos mantém acesos, com a chama ardendo dentro do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outra coisa que nós precisamos para manter esse fogo do Espírito, são muitas coisas, mas eu só vou tocar em alguns pontos, para nós podermos daqui a pouco orar, irmãos. Crente ora, amém, irmãos? Eu estou dando aula aqui para os alunos e disse para eles: crente ora. O pássaro voa, né? O peixe nada, mas o crente ora. Amém? Glória a Deus. Adora ao Senhor, louva ao Senhor. Outra coisa, irmãos, que nós, para mantermos essa chama acesa dentro de nós, Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, nós precisamos nos encher do Espírito. E nessa noite nós vamos nos encher do Espírito. A unção está neste lugar. Está tangível a unção aqui. Essa noite você vai ser tão cheio, você vai se embriagar no Espírito. Aleluia. É o culto do Espírito Santo, é onde a unção vai encher você, vai te tocar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Como posso me encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Com hinos e cânticos espirituais, se enchendo. Aleluia, glória a Deus. Para nós mantermos esse fogo aceso dentro de nós, não é somente no culto. É bom cultuar, devemos cultuar, amém, porque é bíblico.
nós devemos cultuar, mas aqui é um ajuntamento dos santos, aleluia. Aqui nós temos o louvor tocando, cantando, né? A igreja está reunida, é bom, mas sabe, irmãos, nós precisamos nos encher na nossa casa. Nós precisamos nos encher do Espírito durante o dia, durante o trabalho, naquilo que nós estamos fazendo, ser cheio do Espírito, se enchendo do Espírito em todo o tempo, amém, queridos? Paulo diz, enchei-vos do Espírito. E Paulo sabia o que ele estava dizendo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo andava constantemente cheio do Espírito Santo. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quando ela está no fogo do Espírito, o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir tocar em uma vida que está cheia do Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos orar no Espírito, amém, irmãos? Uma vez que fomos batizados com o Espírito Santo, agora nós precisamos colocar em prática a oração no Espírito. Irmãos, faz 29 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. Não tem um dia que eu deixo de orar no Espírito. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu ouvi o irmão David Hobbs dizendo, e ele ensinava, hora após hora. Ore no Espírito, ore em outras línguas, fale em línguas, hora após outra. E ele era bem calmo, ele falava, hora após hora. Ore no Espírito, fale em línguas. E quando nós falamos em línguas, irmãos, nós estamos edificando a nós. Estamos nos enchendo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18, glória a Deus. Só vou ler a primeira parte. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Outra tradução diz, orai em toda situação, em toda circunstância, orem no Espírito. Quando nós oramos no Espírito, irmãos, nós estamos nos enchendo de Deus. O fogo permanece aceso. E nós precisamos estar aceso todos os dias. Sabe por quê, irmãos? O diabo não brinca de ser diabo. Quando nós acordamos, ele já vem com setas. Mas quando nós passamos o dia orando no Espírito, nos enchendo do Espírito, e vamos dormir cheio do Espírito, quando nós acordamos cheio do Espírito. Quando o diabo vier com a sugestão, você já orou no Espírito. Se encher do Espírito. Em todo o tempo, Paulo diz em todo o tempo, orem no Espírito, falem em línguas. Aquele que fala em outras línguas, assim mesmo se edifica. Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, Pois aquele que fala em outras línguas, não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Essa palavra mistério quer dizer segredos divinos. Então quando você está orando, você está edificando. Você está se enchendo, você está conectado, o fogo está aceso. Sabe, queridos, falei do fogão a lenha. O fogão a lenha ele demora para aquecer, mas uma vez que ele aquece, a chapa fica quente, mosca nenhuma chega. Um crente cheio do Espírito, o diabo não vai chegar, não vai tocar na sua vida, não vai tocar em sua família, não vai tocar no trabalho, não vai tocar nas finanças, não vai tocar em nada. Por quê? Porque você está cheio do Espírito. Aleluia! Você está cheio do Espírito. Nenhuma seta do inimigo vai te tocar, porque você está cheio do Espírito. Paulo diz, orai em todo o tempo. Paulo era um homem de oração. Ele orava muito no Espírito.
O irmão Kenneth Hagin, ele disse que as suas orações, a maior parte das suas orações durante a vida dele foi orando em outras línguas. Orava muito. E uma pessoa que ora no Espírito, se enchendo, ele se mantém aquecido, cheio. Amém, queridos? Então, o batismo no Espírito Santo vai além de uma experiência inicial. Agora eu preciso orar dia após dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom, amém? E outra coisa, para nós mantermos o fogo do Espírito, nós precisamos rir no Espírito. O horário está certo? Glória a Deus. Salmos capítulo 2, versículo 4. Livro de Salmos capítulo 4. 2:4. Diz assim: ri-se aquele que habita nos céus. Quem habita no céu? O Senhor, Deus. A Bíblia diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Irmãos, se Deus, Ele ri, eu e você podemos rir. Rir no Espírito, se alegrar. Sabe, a unção do Espírito, a unção do riso é algo maravilhoso. É uma forma de nós nos enchermos do Espírito. E nessa noite nós vamos rir no Espírito. Ainda que seja, talvez por força. Talvez você possa estar dizendo: professor Miro, você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Mas comece a rir. Ha. Diga comigo, ha. 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 Ha, 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 ha. Está vendo que você pode rir? Ha. 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 Ha, 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 ha. Sabe, irmãos, rir no Espírito é remédio para nós. A pressão às vezes quer nos sucumbir. A pressão quer nos colocar para baixo. Mas sabe, nesse momento nós devemos dar umas boas gargalhadas. Não importa o relatório. Não importa o que chegou. O que a situação está dizendo. Você começa a rir. Se Deus está no céu rindo, quanto mais que somos filhos dele, nós devemos rir. Se o pai ri, os filhos ri. Amém, queridos? Aleluia. Nos manter cheio do Espírito, nos manter afogueados. Por isso você saiu da tua casa, por isso você veio aqui. Culto do Espírito Santo. E a Bíblia diz: aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu sinto uma liberdade neste lugar. Eu sinto uma unção neste lugar, fluindo neste lugar. Aonde vidas serão tocadas, aonde vidas serão curadas, aonde vidas serão ministradas. Pela unção. A unção, ela despedaça o jugo. Aleluia. Glória a Deus. Ha, ha, ha. Dá uma risada aí. Aleluia. Rir no Espírito, irmãos. Então nós precisamos, amados, nos manter afogueados. Paulo diz: sede fervorosos de espírito. Quem vai ser fervoroso? Eu e você. Nós já temos o Espírito Santo. Mas às vezes o ajuntamento dos santos é bom, porque a unção, ela contagia. Amém, irmãos? A unção toma conta.
e nós nos enchemos. E a Bíblia fala em Atos capítulo 2, que eles foram cheios do Espírito Santo. Mas depois, à frente, a Bíblia fala novamente, em Atos capítulo 4, versículo 31, que aquele lugar, eles foram cheios do Espírito Santo e aquele lugar tremeu. Sabe, nós podemos constantemente nos encher. Não, uma vez eu me enchi, não. Nós podemos nos encher do Espírito Santo constantemente. Ser cheio do Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Se coloca em pé o grupo de música. Glória a Deus. Essa experiência só vive aquele que nasceu de novo. Amém? Olha o privilégio de nascer de novo. Você é salvo. E você pode rir no Espírito. Você pode se alegrar no Senhor. Você pode regozijar no Senhor. Essa é a vantagem, irmãos. Primeiramente, você é salvo, você vai morar no céu. Mas Deus quer que os filhos dele desfrutem aqui de uma vida cheia do Espírito. Mas antes de nós orarmos, eu quero falar algo, quero falar com você. Eu não te conheço, mas eu não quero sair daqui sem lhe dar a oportunidade. Se você está aqui nessa noite e você ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, e você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, temos alguém? Levanta uma das tuas mãos. Ou se você precisa voltar aos caminhos do Senhor, tem alguém que quer receber Jesus ou voltar aos caminhos do Senhor? Todos salvos? Todos crentes? Então o fogo vai pegar aqui, irmãos, amém? Agora, você é salvo, mas professor, você falou algo, batismo com o Espírito Santo, eu não sei o que é isso. Batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que crê. Os que creem em meu nome falarão novas línguas. E Deus não faz acepção de pessoa. Como você recebeu Jesus pela fé você vai ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém que quer ser batizado com o Espírito Santo? Você nunca falou em línguas? Levanta uma das tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Tem alguém? Não? Então, todos cheios? Eu vou crer que você é. Mas se você não fala, não perca as oportunidades que se dá para ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, salvo, cheio do Espírito Santo. Então é o culto dos crentes. Culto do Espírito Santo. Né, pastor João? Culto do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu gostaria que vocês louvassem ao Senhor. E eu gostaria que você se unisse com uma pessoa, homem com homem, mulher com mulher ou casal, e começasse a orar em línguas aí. Pega nele, o fogo vai aumentar. Roba caralama, rabaralama. Raba caralama. Se ele não fala em língua, você vai orar com ele para ele falar em línguas. Raba caralama. Choralaba caralama. Raba caralama ralama. Aí no teu lugar, vai orando em línguas. Roba caralama. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E fala em línguas. Roba caralama ralama. Vai orando aí, querido, vai orando aí. Roba caralama. Está aquecendo. Roba caralama, choralama.
Roborororororo. A unção está aí. Rabacaralama. Chororobocorororoboro. Chororobacaralama. Choralama. Choralamaca. Robororororama. Choralama. Erabacaralama. Enchei-vos do Espírito, falando em línguas, salmodiando, cantando cânticos espirituais. Chorarabacá. Flui, a unção está aí. Vai intensificando a oração no Espírito. Vai intensificando a oração. Robacaralamaralama. Choralabacaralama. Robororororororama. Choralama. Choralamaralamaralalalala. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, embriagado no Espírito. Choralabacaralama. Tenho liberdade, o amor de quem resgatou, quem me quis. A unção está aí, a unção está aí. Sede cheios do Espírito, sede cheios do Espírito. Rabacaralamaralama, robacaralamaralama, choralabacaralamaralama, choralabaralabaralaba, choralabaralabaralaba, choralaba, choralabaralaba. Choralabaralaba, choralaba, choralabacaralaba, rabaralabaralabaralaba, choralabaralaba, choralabaralaba, choralabaralaba. Ei, está aí, está fluindo, está fluindo. Choralabacaralaba, choralabaralaba, robor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 o. Choralama. Tenho liberdade, tenho liberdade, tenho liberdade, tenho liberdade, tenho liberdade, tenho Choralaba, choralaba, rabaralaba, robaralama, choralama, choralabaralabaralaba, robaralabaralabaralaba, choralabaralaba, choralabaralabarala, choralabaralabaralabaralabaralaba, choralabaralabaralabaralaba. Shadalamadalamadalabadalabada. Shadalamadalamadalabadalaba. Shadalaba. Shadalabacam. Comece a rir no Espírito, irmão. A unção está aí. Comece a rir no Espírito. Beba desse rio. Beba desse rio. Beba desse rio. Roba. A alegria do Senhor é a tua força. Choralabacaralabacaralaba, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha,
Robacaralabá. A unção está aí, meu irmão. A unção está aí. O rio do Senhor está aí. Beba, ri no Espírito. Começa a dar gargalhada. Começa a rir. Começa a rir. Começa a fluir no Espírito. Começa a fluir no Espírito. A unção está aí. A unção está aí. A unção está aí em você. A unção está em você. A unção está aí. Robacaralamaralamaralama. Robacaralama. Robacaralama. Choralamaralama. Choralabacaralama. Robarala. Seja cheio. 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 Cheio do Espírito. Cheio. 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 Robacaralamaralamaralama. Robacaralamaralama. Choralabaralabaralama. Choralabaralabaralama. Choralabaca. Rabaralabaralama. Choralabaralabaralama. Choralaba. Choralabaralama. Há um rio de Deus neste lugar. Há um rio de Deus fluindo neste lugar. Ei! Quando você começa a rir, cura começa a se manifestar. Quando você ri da situação, Deus entra com providência. Ri no Espírito, meu irmão. Ri no Espírito. Oh, xaralabaralaba. Xaralabacaralabaralaba. Xaralabaralabaralabacaralaba. Rabacaralabaralama. Rabaralamarala. Ralabacaralama. Xaralamaralama. Oh, rabacaralamaralama. Sim, o Espírito de Deus está aqui. A liberdade nesse lugar. Começa a se alegrar no Senhor. Começa a se alegrar no Senhor. Começa a se alegrar no Senhor. Começa a se alegrar. Começa a se regozijar. Se alegre. Dance na presença do Senhor. Oh, robacaralamaralama. Robacaralamaralama. Choralamaralamaralama. Aleluia. Isso. Celebre. 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 O rio está aí. Ei, se alegre no Senhor. Ei, se alegre no Senhor. Chorarabacaralabaralaba. Ei, agora. Ei, oh, robacaralaba. Choralaba. Show. Robacaralaba. Choralaba. Choralabaralaba. Chorala. Rabacaralamaralama. Xaralaba. Robacarala. Ei. Xaralaba. Choralaba. Mais do teu Espírito, Senhor. Mais do teu Espírito, Senhor. Xaralabarala. Xaralabacaralabarala. Xaralabaralabaralaba. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu Espírito que se move em nós. Obrigado, Pai. Graças te damos, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo.
por tua doce presença neste lugar. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças. Nos alegramos no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de nos encher do Espírito, falando em salmos, cânticos espirituais, regozijando no Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja, uma igreja que anda no mover do Espírito, Pai. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito nessa igreja. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito sobre os músicos, sobre os levitas, sobre os adoradores. Obrigado pela unção fresca sendo derramada, Senhor. Obrigado, Senhor, pela unção fresca derramada sobre eles, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo óleo do Teu Espírito, Senhor. O Teu Espírito se movendo, o Teu Espírito fluindo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja cheia do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Nós cremos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja avivada. Obrigado, Senhor, por essa igreja cheia do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te rendemos graças porque o Senhor se move neste lugar. Obrigado pelo Teu Espírito operando em cada coração, em cada vida, em cada família, em cada lar, em cada trabalho, em cada negócio. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito, Senhor, tocando, ministrando cada vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo vento do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito, Senhor, pairando neste lugar, Senhor, fortalecendo, capacitando, curando, salvando, libertando, transformando, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por uma igreja avivada, por uma igreja cheia do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por uma igreja que anda no Espírito, que anda nos dons do Espírito, que crê no Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo nessa igreja, 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 um tempo de crescimento, um tempo de aceleração, um tempo de aceleração. Coisas estão sendo aceleradas, coisas estão sendo aceleradas nessa igreja, e por meio dessa igreja a tua vida está sendo acelerada, está sendo acelerada, está sendo acelerada, está sendo acelerada. Coisas estão sendo aceleradas, coisas estão acontecendo, coisas estão sendo aceleradas, coisas estão acontecendo, está sendo acelerado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, pelo Teu Espírito que se move. Obrigado, Senhor, pela unção neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por curas, por milagres, por salvação. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Dá uma risada aí, irmão. Ei, ei. Ei. Deus está rindo, irmãos. E você pode rir. Obrigado, Pai.
Obrigado pela unção do Teu Espírito. Obrigado, Pai, pelo mover do Teu Espírito. Graças Te damos, Pai. Obrigado pelo óleo fresco. Obrigado, Pai, pelo óleo fresco que foi derramado sobre nós nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que nós possamos nos manter acendiados pelo Teu Espírito. Que os nossos corações queimam. Que os nossos corações, Pai, queimam, almejam, buscam, Senhor, a viver e andar no Espírito, Pai. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Esse culto é Teu. E nós nos alegramos, porque o Senhor se alegra. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. Em Ti nós nos alegramos. Em Ti nós celebramos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela unção neste lugar, em cada vida. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças. Obrigado. Obrigado, Pai. Graças Te damos. Amém, irmãos? Enchei-vos do Espírito. Podeis assentar. Enchei-vos do Espírito em todo o tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Você está saindo aqui cheio do Espírito e vai permanecer cheio do Espírito. Tem pessoas aqui que vão demorar um pouquinho para dormir hoje, que está queimando dentro de você aí o fogo do Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Dê continuidade a essa unção, essa presença, esse fogo. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastor João, obrigado. Obrigado a você. E espero que eu possa ter contribuído em algo nessa noite. Amém, queridos? Mas eu quero finalizar dizendo: funciona. Ser cheio do Espírito Santo funciona. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. E foi uma honra estar aqui com vocês. Graças a Deus. Amém, meus amados.